Olá, meu nome é Jorge e espero que esteja tudo bem com vocês, com a graça de Deus. Hoje vamos fazer mais um estudo bíblico sobre o inferno ou Geena no judaísmo. No judaísmo, a doutrina do inferno, ou mais precisamente da Geena de fogo e enxofre, se assemelha muito com o dogma católico do purgatório. Já fiz um vídeo para o YouTube intitulado O Purgatório Não Existe, provando com uma vastíssima bibliografia que o dogma de fé católico do purgatório foi inventado ao longo de toda a Idade Média. Convido a vocês a pesquisarem na internet a doutrina do inferno judaico. Existem vários vídeos no YouTube com explicações de rabinos a esse respeito. Mas para os que não têm tempo para isso, aqui vai um resumo. Por que será que a doutrina do inferno no judaísmo se assemelha muito com o dogma de fé católico do purgatório? É que no dogma católico do purgatório, as pessoas que cometeram pecados leves, mas morreram sem terem tido tempo de se arrepender, ficaram isoladas num estado de dolorosa purificação, até poderem ser recebidas no reino de Deus. Mas apesar dessa semelhança, existe uma diferença crucial com o inferno judaico. É que no inferno judaico, todas as almas dos seres humanos, sem exceção, deverão ser refinadas, purificadas de todas as imundícies e prazeres mundanos que praticaram durante suas vidas terrenas, e essa purificação pode levar muitos e muitos anos, de acordo com os pecados cometidos por cada um. Na época de Jesus já haviam duas famosas escolas rabínicas, a Shammai, que pregava um Deus severo com os pecadores, e a escola de Hillel, que pregava um Deus misericordioso, até mesmo com os piores pecadores. E de acordo com essa escola, toda a raça humana será purificada na Geena de fogo no final dos tempos, e no final dos tempos salva. Neste vídeo vou provar através de textos dos evangelhos que a escola rabínica de Hillel é a que mais se aproxima dos ensinamentos escatológicos de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador. Ao longo dos séculos, esse ensinamento foi deturpado, não nos textos, mas nas interpretações bíblicas desses mesmos textos. Segundo o judaísmo, depois da morte, a alma do pecador é lançada no Geinom, ou Geena. Entretanto, a cada Yarzeit, que é o aniversário de falecimento daquela alma, ela se eleva a um outro nível, cada vez mais próximo de Deus. Isso lhe causa grande prazer. Quando a alma desse ser humano já passou por todos os níveis de sofrimento, se encontra totalmente purificada de todos os vícios, apegos, imundícies, grosserias e pecados em geral, finalmente ela entra no Gan Eden, ou seja, no Jardim do Éden espiritual, também conhecido como Reino de Deus. Todas as almas de todos os seres humanos, sem exceção, deverão passar por cada um desses níveis de purificação, até que a alma seja restaurada a como ela era, antes de ter entrado neste mundo físico, antes de ter nascido. Esse processo de purificação ou de refinamento da alma é muito doloroso e é chamado de Geinom, mais conhecido no vernáculo latim como inferno. No judaísmo, essa purificação ou refinação da alma ocorre para todos, sem exceção, automaticamente, logo depois da morte. Mas no cristianismo, essa purificação não é automática. Ela ocorre graças ao sacrifício redentor de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, através dos sofrimentos, cruz, morte e ressurreição do Senhor. Entretanto, a esmagadora maioria dos teólogos católicos e dos teólogos cristãos afirmam que o inferno não purifica ninguém. Muito ao contrário, as almas dos seres humanos que caem nos tormentos do inferno jamais sairão de lá.
Vou provar a partir de agora que esse pensamento não encontra embasamento algum nos 27 livros do Novo Testamento. Em Mateus 5:22, o próprio Jesus Cristo nos diz: Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder em juízo. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar louco terá de responder ao julgamento da hiena de fogo. Responder ao julgamento da hiena de fogo. Esse terá de responder ao julgamento da hiena de fogo significa nada mais, nada menos do que ser merecedor do suplício do inferno de fogo e enxofre, e não precisa sequer ser teólogo para se concordar com isso. O problema é que apenas 4 versículos depois, ou seja, sem Jesus se desviar desse ensinamento sobre a hiena de fogo, o Senhor nos revela no versículo 26 que: Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Convido, aliás, desafio todos os teólogos a fazerem uma profunda exegese e hermenêutica desse texto bíblico. Uma vez no Seminário Teológico São José, em Niterói, onde estudei, um professor discutiu comigo, insistindo que essa hiena de fogo a quem Jesus se refere é o purgatório doutrinado pela Igreja Católica, e não o inferno, para o Senhor poder dizer: Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Não concordei com ele, pois a palavra hiena é traduzida em todas as Bíblias como inferno, mas jamais como purgatório. Então, como todo o bom professor de teologia católica, ele continuou com a sua opinião e eu permaneci com a minha. Já os teólogos protestantes irão tentar explicar esse texto, defendendo que na época de Jesus haviam prisões físicas, com grades e correntes e sentinelas para quem tinha alguma dívida financeira com o seu próximo, como, por exemplo, as prisões por falta de pagamento de pensão alimentícia nos dias de hoje. Mas vejam o que o grande historiador Gesa Vermes, um dos maiores especialistas do mundo em crenças e costumes na época de Jesus, tem a dizer sobre isso. A prisão por dívida não fazia parte do sistema legal judaico. E quem tiver dúvidas quanto a isso, que confira no seu excelente livro, O Autêntico Evangelho de Jesus, publicado em 2008 pela editora Record, nas páginas 118 e 397. Sem poder usar mais esse argumento de purgatório ou de prisão física, muitos teólogos irão tentar justificar suas crenças errôneas no inferno, alegando que não foi bem isso que Jesus quis nos dizer, que isso é uma metáfora, um recurso de linguagem daquela época, e blá, blá, blá. Mas as suas explicações carecem de profundidade, carecem de exegese. Em Mateus 18, de 23 a 35, Jesus volta a explanar ainda mais sobre isso, ao dizer sobre um servo que devia 10.000 talentos, no versículo 24. Então convido a vocês a tentarem imaginar tão absurda dívida, pois 10.000 talentos correspondem a nada menos do que 350 toneladas de ouro puro. 350 toneladas de ouro puro. Se pegarmos o preço da grama do ouro no valor de mercado, dará algo em torno de 60 dólares por grama. Multiplicando por 350 toneladas, dará um valor absurdo de mais de 20 bilhões de dólares. Nem mesmo um faraó ou um imperador possuíam tanto dinheiro assim. Tenho certeza de que muitos de vocês já leram esse texto várias e várias vezes, mas não prestaram atenção nesse detalhe crucial.
Jesus superlativizou ao extremo essa quantia para evidenciar que esse servo jamais poderia pagar tão astronômica dívida, mas mesmo assim o seu senhor o perdoou. Todavia, esse servo demonstrou ser extremamente mesquinho, pois não perdoou outro servo que lhe devia apenas 100 denários, que correspondem a meros 350 gramas de prata, como está no versículo 28. Então, no versículo 34, o Senhor indignado reagiu à mesquinhez desse servo. Veja. Assim, encolerizado, o seu senhor entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Como já vimos, não existiam prisões por dívidas na época de Jesus. Então Jesus não estava se referindo a prisões físicas com grades, correntes e sentinelas, mas estava se referindo ao reino de Deus, pois no versículo 35 Jesus conclui dizendo: Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Outro texto bíblico que vamos usar neste estudo é Mateus 25, onde Jesus revela o fogo eterno, no versículo 41, e castigo eterno, no versículo 46. Se pegarmos a etimologia bíblica da palavra fogo ou pur, como está no texto grego de Mateus, veremos que vem do sânscrito punati, que é igual a clarifica, e do latim purus, como está no dicionário do grego do Novo Testamento, de Carlo Rusconi, publicado em 2003 pela editora Paulus, na página 404. E no dicionário bíblico teológico de Johannes B. Bauer, publicado no ano 2000 pela editora Loyola, na página 191, onde fala sobre a ação purificadora do fogo. Agora vamos estudar a etimologia bíblica da palavra castigo, do grego kolazim, de castigo eterno, de Mateus 25, 46, onde no hebraico bíblico tem o mesmíssimo significado de disciplina, como está no livro Iniciação ao Hebraico Bíblico, de Paul Alvray, publicado em 1997 pela editora Vozes, ao comparar essas palavras nas páginas 274 e 278. Se você pegar qualquer dicionário bíblico, qualquer dicionário escolar, dará o mesmo resultado na pesquisa etimológica da palavra castigo, como uma correção ou penitência, como está no dicionário Larousse Ilustrado da língua portuguesa. Então agora pergunto a vocês, se o fogo bíblico purifica e o castigo disciplina, corrige, então como podem durar para sempre, se está escrito eterno? É que existe um equívoco com a palavra eterno, pois somente o Senhor Deus pode ser chamado de eterno, com E maiúsculo, pois jamais teve um início e nunca terá um fim. Como diz no início da página 170 do Dicionário Básico das Religiões, de Pedro R. Santidrian, publicado em 1992 pela editora Santuário, que a eternidade convém só a Deus, cuja a essência é existir sem princípio nem fim. O reino de Deus também pode ser chamado de eterno, pois é um reino que pertence a Deus. Óbvio, né? Já a palavra eterno, eternamente e eternidade não significam uma duração infinita, sem fim, mas um longo período de tempo. Um tempo muito longo, fazer subsistir por muito tempo, durar muito tempo, como está no mesmo dicionário Larousse. Já fiz um vídeo intitulado Éter mais no igual eterno, provando com vários textos bíblicos que a palavra eterno e eternamente não são infinitos no tempo, senão o texto que diz de eternidade em eternidade, de Neemias 9:5 e dos Salmos 41:13 e 106:48, perderia todo o sentido. É óbvio.
perderia todo o sentido. A explicação mais plausível para a palavra eterno, de fogo eterno e de castigo eterno, não é de um fogo ou de um castigo que duram para sempre, mas de um fogo e de um castigo que pertence ao éter, que é a concepção que os povos antigos tinham sobre as regiões celestes. Nesse mesmo dicionário, Larousse, diz que a palavra éter é todo o espaço cósmico, os espaços celestes. E na explicação da palavra etéreo, diz relativo ao éter, da natureza do éter, celestial puro. A palavra eterno é tudo que está relacionado ao éter, ou seja, éter mais no igual eterno. Da mesmíssima forma que pater mais no igual paterno, mater mais no igual materno, frater mais no igual fraterno, ou seja, o que está relacionado ao pai, à mãe e ao filho, como já expliquei no outro vídeo. Se não pode existir uma purificação, correção ou disciplina infinitas, então não podem durar para sempre, não podem ser eternos, conforme as teologias vigentes defendem, mas de uma purificação, de uma correção ou disciplina que pertence às regiões celestiais, que pertencem ao éter. São Gregório de Nissa, o maior discípulo de Orígenes de Alexandria, recebeu o título de pai dos pais da Igreja, no Concílio de Nicéia II, no ano de 787, devido à sua genialidade teológica, como está nos livros Crítica Textual do Novo Testamento, no meio da página 70, e também Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, no meio da página 77. Pois bem, São Gregório de Nissa, assim como Orígenes, também acreditava numa geena, num inferno que purifica, ao fazer um comentário sobre o texto bíblico do rico e o Lázaro, de Lucas 16, 19 a 31, onde o santo doutor da igreja diz: o rico, ao contrário, mesmo depois da morte, está apegado à vida da carne como a um visgo. Mesmo cessando de viver, ele não se purificou inteiramente. Purificou inteiramente. A carne e o sangue ocupam ainda o seu pensamento. Como está no livro Gregório de Nissa, da coleção Patrística, publicado pela editora Paulus, no final da página 226. Quando São Gregório de Nissa diz que o rico ainda não se purificou inteiramente, significa que o rico está num processo de purificação e, como todos os processos de purificação têm um fim, os seus tormentos no inferno cessarão. Já fiz um vídeo para o YouTube intitulado O Rico e o Lázaro, onde explico que o rico se preocupa demais com o arrependimento dos seus 5 irmãos, mas ele mesmo não demonstra arrependimento, pois tem plena consciência de que ele deve passar por aquela purificação. Tem plena consciência de que deve pagar pelo seu egoísmo, pelo mal que causou ao Lázaro. É exatamente isso que Jesus Cristo nos diz sobre o julgamento da geena de fogo. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Adoraria que alguém me desse uma explicação melhor do que essa, pois a igreja levou séculos adulterando as interpretações desses ensinamentos, transformando-os num poderosíssimo instrumento manipulador dos povos e nações, através de excomunhões, através do terror do inferno. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.